quando você fala nessa questão da tecnologia, uma coisa que me vem em mente, que pode ser um modificador nesse cenário todo, é a tecnologia de inteligência artificial e de robótica. Porque você comba os dois, você tem um robô que consegue fazer a mesma coisa que um humano hoje comum consegue fazer. E aí você, tendo esse cenário, você começa a tirar toda a vantagem que a China hoje tem, que é a grandeza da população. Né? Que você tem uma economia maior, porque você tem muita mais gente trabalhando, muito mais mão de obra, muito maior capacidade de executar as coisas. Se você tem um robô que consegue executar e você consegue imprimir 20 milhões de robôs numa impressora 3D, você diminui essa vantagem chinesa. Será que pode no futuro, então, a tecnologia reequilibrar o jogo e... Só que a China está na frente dessa corrida de inteligência artificial hoje, eu diria. Mas não de que robótica, tá na né? frente. Assim, tem algumas áreas onde de fato ainda há uma dependência mútua tecnológica entre as duas. Mas eu acho que o que você está descrevendo, que é uma preocupação não só para a China, mas para todos os países, e aí surgem questões como o salário universal, etc., porque em algum momento, certamente, vai ter uma parte da população que não vai trabalhar mesmo nas melhores condições econômicas, porque suas funções... Não existem mais. Não existem mais. Não tem mercado para elas. A China já está tomando algumas medidas atualmente para tentar, vamos dizer, lidar com essas mudanças sociais, grandes econômicas, tecnológicas que estão acontecendo. Mas eu acho que isso vai ser um desafio para todas as sociedades. E aí vamos ter, obviamente, profundas mudanças no sistema tanto nacional quanto internacional, sem dúvida. Isso é muito louco mesmo pensar, né? Sempre fico pensando nisso quando eu vejo o Elon Musk lançando uma parada, não. Tipo, até o transporte... essas Fudeu, profissões no Uber, nos supermercados, etc. Todas as pessoas que estão lá estão com... Esses empregos estão com os dias contados, né? Lá na frente, assim, Pois é, mas aí... Todos os empregos estão meio que contados, né? Se for para pensar. Se tiver um robô que tem uma inteligência maior que a tua... O que ele não poderia fazer melhor que você? Então, pra que tu tem que ser pago pra fazer algo? Mas isso eu acho que ainda demora bastante. Sobretudo na questão de... Eu espero que não. Porque você fica tranquilo. Nossa. Eu acho que, por exemplo, assim, o robô não vai conseguir fazer esse podcast, assim, entendeu? Pior que talvez consiga. Eu acho que ele não vai conseguir porque as pessoas não vão se identificar com uma máquina falando. Talvez se identifique, na real, não sei. Mas isso eu acho que... Mas as consequências... geopolíticas já agora são assunto não do futuro, são de hoje. Quando o Bolsonaro foi na Casa Branca para visitar o Trump só quis falar de 5G. E falou, não permita que a empresa chinesa possa ser fornecedor de peças na hora de você construir o 5G. E o Bolsonaro disse, ok, tudo bem, pode deixar. Ele, na verdade, o Bolsonaro também, o Trump também perguntou se o Brasil apoiaria uma possível intervenção na Venezuela. Ele também disse que sim, mas acho que 3 horas depois o Mourão falou, olha, não. E aí os americanos se deram conta que tem facções diferentes. Mas o presidente não manda em tudo, né? Mas a questão tecnológica é hoje a questão mais quente eu diria, a questão tecnológica e do meio ambiente. São os 2 assuntos mais complexos que o Brasil enfrenta nesse momento. Então, o próximo presidente, porque eu não vejo como ele consegue consertar a imagem do país. Teria que ter uma transformação mágica, mas seria uma outra pessoa. Do mesmo jeito que o Biden agora está tentando dizer, olha, America's back. Só que, como a gente vê no Afeganistão, isso, enfim, já está assim... America's back, essa parte da América, entendi. Mas um próximo presidente, eu acho que teria que, primeiro, resolver essa questão tecnológica, decidir de que maneira vai resolver essa tensão entre os Estados Unidos e China em relação ao 5G, e articular uma nova narrativa, uma nova história em relação ao meio ambiente. E aí sim concordo que dá para... Em alguns anos dá para consertar. Dá para recuperar. Eu acho que... bom. Você falou aí sobre o que o Bolsonaro e o Trump conversaram lá. Como é que funciona isso por exemplo, por que você sabe? Eles liberam a pauta após a conversa? Como é que funciona isso? Tem 2 caminhos, né? Primeiro tem
tem uma publicação da pauta que foi discutida, ou tem alguém de dentro que, né, Que vaza. vamos dizer, que vaza isso. E que às vezes isso é vazado propositalmente. Claro. Então muita gente de dentro que, por exemplo, discorda de algo, diz, cara, aqui tá rolando uma conversa estranha. Passa isso para algum jornalista para que o jornalista repercuta. E aí o governo às vezes tem que dizer, não é bem assim, etc. E às vezes, de fato, uma pessoa de dentro do governo consegue, por meio da imprensa, reverter alguma decisão. Então, Entendi. geralmente legal por isso meio aí. desses... House of Cards, total. É um pouco isso. Mas é muito comum. Né? Eu acho que não, tem algumas partes um pouco... Fantasiosas ali fantasiosas, mas assim, claramente... Empurrar alguém na frente do metrô? Por exemplo, eu acho que teve poucos presidentes americanos Eles que mandam fizeram matar com outras isso. pessoas, né? Claro, óbvio. Porra. Mas eu acho que essa parte não. Mas fora, sim. Então tem isso. E isso aí, aliás, é uma outra questão importante. Os Estados Unidos libera, com alguns anos, às vezes décadas de atraso, todas as conversas, ligações entre presidentes. Então a gente pode hoje ler e ouvir, inclusive, os áudios de conversas entre Clinton e Tony Blair no Reino Unido, etc. Ah, que da hora. E aí, muitas vezes, é muito interessante. Porque o Clinton falou pro Blair que ele tem vergonha de ser americano. Ele acha os europeus mais chiques, por exemplo. Ele falou isso assim. Em conversa assim, às vezes eles se dão bem. O FHC se deu muito bem com o Clinton também. Também porque eles, enfim, tinham interesses em comum. Assim. Parece mesmo naipe. Era um mundo... Bom, pelo menos quando eu vivendo aí na década de 90, era um mundo que era mais gostoso.